Graças a Deus. Neemias capítulo 8, o verso de número 7. Neemias 8, verso 7 em diante diz assim: os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, nomes bons para quem está grávida aí, né? Então você já tem aí uma inspiração, vai que é Deus falando com você. Instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Pai, nós te damos honra e louvor pela graça que o Senhor nos dá de nós estarmos diante da tua palavra, reunidos como tua igreja, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe com uma porção da tua palavra, nos abençoe com a revelação da tua palavra, nos abençoe, Senhor, com a preciosidade que é a tua instrução sobre as nossas vidas, que nos faz andar em retidão sem desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, nos faz entender o teu coração, Senhor, por conta, mediante a tua palavra. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou falar sobre algo hoje, no meu coração está de falar algo sobre aquilo que pessoas bem-sucedidas têm. E quando eu falo bem-sucedido, eu não estou falando simplesmente numa questão material. Ser bem-sucedido aos olhos da palavra fala de plenitude. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham a vida e tenham plenamente, em abundância. Prosperidade, segundo o princípio bíblico, não está condicionado somente a recursos materiais, faz parte, mas não é o todo, não é o mais importante, é apenas uma parte. Plenitude de vida tem a ver com todas as áreas da sua vida sendo alcançadas pelo Senhor, visitadas pelo Senhor. Obviamente que recursos materiais são importantes, mas recursos materiais com uma doença cuja medicina ainda não encontrou a cura, o tratamento. Recursos materiais com muitas vezes um lar destruído, dividido. Recursos materiais muitas vezes com um problema dentro de casa, com filhos, nas drogas, perdidos. Não fazem sentido, muitas vezes até prejudicam. Recursos materiais sem o entendimento de propósito pode nos levar à perdição. Então é importante, mas não é o todo. Plenitude de vida é o Senhor nos visitando em todas as áreas da nossa vida, e para isso acontecer é necessário algo em nós, é necessário recebermos algo do Senhor. O que eu vou falar para você, toda pessoa bem-sucedida tem. Toda pessoa que deseja ter sucesso
na vida, encontrar o seu caminho e vencer na sua vida. O vencer na vida não é você chegar na frente dos outros. O vencer na vida é você completar a carreira que lhe foi proposta. Mais do que vencedores não são aqueles que chegam na frente. Quem chega na frente é vencedor. Mais do que vencedor é para uma categoria além. É aquilo que Paulo falou: acabei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Ele combateu o bom combate, ele se tornou mais do que vencedor, ele venceu a carreira que lhe foi proposta. Isto é sucesso ministerial, profissional, familiar. Quando nós fazemos uma aliança matrimonial, nós temos uma carreira a ser proposta, que nos foi proposta. Quando nós começamos um trabalho, um negócio, entramos num emprego, enfim, ser bem sucedido, todo aquele que é bem sucedido tem. Quem quer ser, precisa ter. Na grande maioria das vezes, as pessoas que não conseguem vencer, não conseguem alcançar os seus objetivos, não alcançam porque não têm. O que é isso? Visão, missão e valores. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida, você vai precisar ter visão. Você vai ter que receber, você receberá do Senhor uma visão, você terá uma missão, e você precisará de valores. É o único meio, é a única forma de sermos bem-sucedidos. Visão nada mais é do que o destino. Visão nada mais é do que aquilo que nós chamamos de propósito. Visão é aquilo que nós enxergamos mesmo quando nós estamos de olhos fechados, mesmo quando nós não estamos vendo absolutamente nada com os olhos físicos, porque visão se trata do coração, se trata de destino, se trata de propósito de Deus na nossa vida. Então aquele que tem visão, ainda que o mundo seja tenebroso, ainda que a sua realidade seja de trevas, ele sabe para onde ele tem que ir, ele tem isso dentro dele. Visão é destino, visão é objetivo. O Senhor disse a Abacuque: escreva claramente a visão, para que se possa ler facilmente. Escreva em tábuas a visão, para que se leia facilmente, porque a visão ela guarda um tempo, e ela fala do fim. Eu já tive experiências do Senhor falar comigo e eu não escrever. Inspirações do Espírito e depois eu vejo e tal, e não escrevi, não anotei, não registrei. Depois eu fiquei lutando e agora e perdi. Porque é um princípio. Se você tem uma visão de Deus, escreva. E escreva claramente, diz a palavra do Senhor. Escreva em tábuas, para que se leia facilmente. Está falando de ser legível, está falando de ser, de estar disponível para uma fácil leitura, uma compreensão não só sua, mas dos outros também. Porque a visão de Deus na sua vida também trará outras pessoas para próximo de você. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não siga pessoas que não têm visão. Não siga pessoas que não sabem para onde vão. Não pare para ouvir pessoas que não têm dentro de si um discernimento de direção, de destino. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Jesus falou assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Jesus não está falando de uma cegueira física. Jesus está claramente falando de uma cegueira de visão.
é importante, é indispensável, é essencial. Se você tem uma visão do Senhor na sua vida, escreva ela. Escreva para você não esquecer. Escreva para você orar. Escreva para você se inspirar. Escreva. Escreva para que as pessoas vejam aquilo que o Senhor está te dando, porque talvez o que o Senhor está te dando já deu a outros também. Escreva, porque você vai encontrar pessoas que serão cúmplices nessa caminhada, te ajudarão, te acompanharão. É um princípio bíblico. Escreva. Eu costumo sempre fazer no início do ano uma lista daquilo que está no coração, dos propósitos, do destino, dos objetivos para o ano. O Senhor sempre cumpre. O Senhor sempre realiza. O Senhor é fiel. E sabe por que eu sei disso? Porque eu escrevo. Porque se eu só pensar, eu vou me esquecer. E a verdade é que talvez o ano está acabando, e o ano é um ano de grandes alegrias. E você talvez hoje esteja triste, porque já se esqueceu de grandes alegrias que o Senhor já proporcionou nesse ano. Porque nós temos esse comportamento, nós somos assim, nós facilmente nos esquecemos das alegrias que o Senhor nos propõe, das alegrias que o Senhor nos dá. Nós nos esquecemos das promessas que se cumprem, e quando nós vamos lá e lemos, tomamos um susto. É verdade, isso aqui eu escrevi no início do ano, e não é nem metade do ano ainda, já se cumpriu. Glória seja dada ao nosso Senhor. Escreva claramente, porque ela guarda um tempo designado, disse o Senhor a Abacuque. Ela fala do fim, ainda que ela demore, espere-a, porque certamente ela virá e não se atrasará. Meu Deus, esse texto é fenomenal, porque ele está falando de demora, está falando de atraso. Está dizendo que ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Demora não é o mesmo que atraso. Não é porque está demorando para acontecer que Deus está atrasado naquilo que Ele vai realizar. Deus é um Deus que sincroniza o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Criador do tempo. Se está demorando, espera. Não é porque está demorando que está atrasado. O Senhor vai chegar no tempo próprio e designado para que isso aconteça. Então escreva. Creia nisso. Todo aquele que vai vencer na vida, ou que venceu, se você conversar com ele, você vai ver que ele tem uma visão. Jesus tinha uma visão. Qual era a visão? Tornar-se o Salvador da humanidade. A visão dele, ele deixa clara em João 17, quando ele ora: Pai, eu te glorifiquei. Agora me glorifica junto a ti com a glória que eu tinha antes da criação do mundo. Ele tinha uma visão, ele sabia que ele estava na terra para cumprir um propósito, para cumprir uma missão, mas ele tinha uma visão: voltar para o lugar da onde ele veio. Filipenses vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo e tornou-se semelhante aos homens. Mas termina dizendo que por causa disso, da sua obediência, por causa do seu propósito, por causa daquilo que Ele fez por nós, tornando-se o Salvador do mundo, Deus o elevou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus sempre trabalhou com visão, ele tinha uma visão clara. Foi por isso que ele suportou tudo que ele suportou, porque quem tem visão consegue suportar. Por que você acha que o Senhor olhou para Abraão, chamou Abraão e disse: Abraão, olha para a terra, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, olha até onde os teus olhos alcançarem, porque essa terra eu te darei por herança. Sabe o que o Senhor estava plantando em Abraão ali? Uma visão. Porque o Senhor sabia que ele ia passar por deserto. O Senhor sabia que ele ia passar por guerras. O Senhor sabia que ele ia passar por aflições. O Senhor sabia, o Senhor havia lhe designado uma visão. Havia lhe designado um propósito de vida.
ele seria pai de nações. Isso levaria 25 anos. Foram 25 anos entre a visão e o cumprimento, entre a promessa e a realização. Então o Senhor primeiro disse a Abraão: veja, eu te darei. No dia mau, ele cria na visão. No dia da dificuldade, ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor te dará uma visão. O que nós precisamos é disso. Agora não é só visão, é missão também. É visão e é missão. E o que é missão? A missão é a obra. A missão é a realização. A missão é o dia a dia. A missão é a disciplina diária para se chegar ao lugar da visão. Talvez um dos maiores problemas da igreja não seja nem a falta de visão. Se você fechar os seus olhos, eu não gosto de usar muito essa palavra, sonhos, mas sonho também tem a ver com visão. Nem todo sonho é uma visão, mas a visão traz sonhos. Então quem tem uma visão de Deus, quem tem um espírito de empreendedorismo, do Espírito de Deus dentro de si, quem fecha os olhos e imagina um futuro de paz, de justiça para ele, para sua família, quem olha para o futuro e vê esperança, deseja o melhor para si, isso é uma visão. Agora essa visão, se não estiver acompanhada de missão, não terá êxito. E talvez um dos maiores problemas nossos é que a gente sonha, a gente acredita, a gente espera, mas não temos uma atitude em prol disso. Missão é a obra de todo dia. Missão é fazer todos os dias aquilo que alguns fazem só de vez em quando. Missão é a disciplina. Talvez como igreja nós não precisamos de uma visão, já temos uma visão. O que nós precisamos é de uma disciplina diária para caminharmos em direção à visão do Senhor para a nossa vida. A palavra missão vem disso, de obra, de exercer algo. Os sonhos nos motivam, mas motivação não é só aquela alegria de motivação, tem a ver com ação, latim movere, mover-se em direção de algo. Então é isso que o Senhor quer de nós. Se você tem uma visão, comece a se mover em direção a ela. Se você tem uma esperança sobre o seu futuro, se você tem um desejo, se você tem um propósito do Senhor, comece a se mover hoje. Para de pensar que amanhã vai fazer, depois vai realizar, um dia vai chegar. Não, comece a se mover hoje. Comece a dar um passo agora, comece a exercer uma missão agora. Comece a realizar algo agora, porque você vai chegar no lugar da visão do Senhor para a sua vida. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele nos dá uma promessa para nos inspirar a caminhar em direção a ela. Quem vai entregar é Ele, quem vai realizar é Ele, quem vai nos guardar no caminho é Ele, quem vai nos proteger na caminhada é Ele, quem vai nos fortalecer na caminhada é Ele, quem vai estar conosco lado a lado será Ele, quem vai nos levantar quando nós cairmos será Ele. Mas nós não somos chamados para ficar à beira do caminho, nós somos chamados para andar no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho é feito para caminhar. Então comece a caminhar nessa direção. Entenda que visão tem que vir acompanhada de missão. Jesus em Marcos 1 disse assim: é necessário que eu vá a outros povos, a outras regiões, para que lá também eu pregue o Evangelho. E a Bíblia diz que Ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Foi por toda a Judeia. Jesus percorreu Israel. Sabe o que é isso? Missão. Fala para o teu irmão: você é um missionário.
Missionário está em missão. Fomos comissionados a essa missão. O nosso maior exemplo, Cristo, ele sabia para onde ele ia, ele tinha uma visão, mas ele tinha também uma missão, e ele só suportou a missão porque ele tinha no coração a esperança. Ele sabia que o Pai lhe glorificaria com a glória que ele tinha antes da criação do mundo, e por isso ele suportou a missão da cruz, a missão do Calvário, a missão de andar no nosso meio, a missão de, sendo santo, não se contaminar com este mundo. Missão. E por último, valores. Então eu tenho que ter visão, eu tenho que ter missão e eu tenho que ter valores. Os valores nada mais são do que os princípios, as normas, os critérios, as crenças, as virtudes. Talvez um marco regulatório daquilo do teu coração, para que você exerça a missão dentro dos princípios, dentro dos valores, porque isso também é indispensável. Não se engane com a frase: os fins justificam os meios. Não é assim no reino de Deus. Os fins não justificam os meios. Essa frase foi atribuída a Maquiavel. Quem fez direito aqui sabe, é o primeiro livro que eles mandam a gente ler, O Príncipe. Porque Maquiavel dizia que o príncipe, para manter o poder, pode e deve fazer qualquer coisa, porque o fim justifica os meios. Pelo poder você faz qualquer coisa, e não é assim no reino de Deus. O reino de Deus, se você quebrar os princípios te quebram. No reino de Deus, nós temos valores que nós precisamos preservar e guardar. Qual é a dificuldade de muitos irmãos dentro da igreja? Ele tem uma visão, ele tem uma missão, mas ele não tem os princípios. Ele quer a visão, ele quer a missão, mas ele não quer os princípios que estão aqui dentro. Isso aqui é indispensável, porque é isso aqui que sustenta a missão. É isso aqui que sustenta a igreja na rocha. Os valores são importantíssimos. Nós estamos num período eleitoral no Brasil, e o Brasil não tem crise de visão, o Brasil não tem crise de missão, o Brasil tem uma crise de valores. Se você olhar hoje a campanha eleitoral, todas elas, aqui eu não vou falar nem de A nem de B, porque todos eles se corromperam em valores. Você não ouviu nessa campanha eleitoral falar de plano econômico, política externa? Você não ouviu falar de saúde, de plano de governo, de moeda, enfim, de economia? Você não ouviu falar disso. A guerra e a discussão foi toda em cima de valores, de princípios, porque é realmente a maior crise hoje do Brasil, e o que o Senhor está restaurando na nossa nação é os valores. A igreja está se humilhando, a igreja está orando, a igreja está clamando, e o Senhor vai mudar a história da nossa nação, porque os valores estão sendo novamente discutidos, aceitos. O povo brasileiro está acordando para isso. O povo brasileiro está buscando isso. Prova disso é que nós elegemos o congresso mais conservador da história do Brasil. O que é isso? Uma busca pelos princípios, uma busca pelos valores. Agora, esses valores não mudarão de cima para baixo, esses valores mudarão de baixo para cima. A nossa nação mudará quando os valores do reino de Deus passarem a ser os valores da nossa casa, ali na nossa célula, ali no nosso lugarzinho, ali no lugar onde a gente habita. Naquele lugar, se os valores do reino, se a cultura do reino, se o princípio do reino for estabelecido a partir daquele lugar, uma luz será acesa e todos serão alcançados, contagiados pelos valores do reino de Deus. O que nós precisamos é voltar aos princípios, voltar à palavra. Talvez você já tenha uma visão do Senhor já de muito tempo, você já está numa missão, mas
nós somos tentados na metade do caminho a corromper os princípios. Nós começamos pela obediência à palavra e terminamos do nosso jeitinho. E a Bíblia diz que do início ao fim, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Jesus é o início e Jesus é o fim de todas as coisas, o autor e o consumador. Começou em Cristo, termina em Cristo. Começou por uma palavra, não mude, porque o que nos sustenta é a palavra do Senhor. É a palavra que sustenta. Se você tem uma palavra do Senhor, vá na fé, porque essa palavra vai te sustentar. Fique firme nessa palavra, não duvide dessa palavra, vá até o fim nessa palavra. Ainda que passe por situações de dificuldade, você tem uma palavra e basta uma palavra. Homens como um centurião romano entenderam isso. Basta uma palavra e o meu servo será curado. A palavra o que é o valor. A palavra o que é o princípio. A palavra o que é a rocha, é a base, é o que sustenta, é o equilíbrio. Nós temos uma palavra, gente. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos uma palavra de Deus para a nossa família. Nós temos uma palavra do Senhor para o nosso trabalho. Nós temos uma palavra do Senhor para a congregação. Nós temos uma palavra do Senhor para a nação. Fiquemos na palavra, porque a palavra é o valor que nós precisamos para caminhar, para fazer a obra, para estar na missão, até que cheguemos na visão. Jesus não se desviava dos princípios. Jesus disse em Mateus 5, não pensem que eu vim para abolir a lei. Ao contrário, eu vim para cumpri-la. Enquanto houver céus e terra, não cairá da lei uma letra sequer, nem um traço, até que tudo se cumpra. Jesus estava falando da cruz. Ele cumpriu, ele declarou, está consumado. O fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus cumpriu plenamente a lei, por quê? Porque eram os princípios, eram os valores estabelecidos pelo Pai para que ele cumprisse a missão e chegasse na visão. Então ele disse, não pense que eu vim para abolir. Em Apocalipse ele disse assim, aquele que tirar uma letra do que está escrito, será-lhe tirada a sua parte na árvore da vida. Aquele que acrescentar, lhe será acrescentado as dores desse livro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não ajeita aqui, nem para lá, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, fique tão somente na palavra que eu já te dei, porque a palavra que eu te dei é tudo que você precisa para vencer, e você alcançará, você será bem sucedido nessa vida. Para Josué ele disse assim, não se desvia Josué, nem para a direita nem para a esquerda, tão somente faça tudo que eu já ordenei ao meu servo Moisés. Já estava escrito. Já está escrito o que nós precisamos fazer. Já está aqui, ó. Esse é o nosso manual de valores. Esse é o nosso livro de valores. Se como igreja nós permanecermos radicais, não como religiosos, mas como obedientes a esses valores, nada será capaz de nos destruir. Essa nação será restaurada. A tua casa será restaurada. Lá onde você trabalha será um lugar próspero. Tudo que você botar as mãos será abençoado, porque você carrega a palavra, e a palavra cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Ela não volta vazia, ela alcança o desígnio do Senhor. Jesus é a palavra. Então a igreja precisa de missão, de visão, de missão e de valores. Essa igreja, por exemplo, nós temos claramente ali a declaração da nossa visão. Isso não é um quadro decorativo, isso é algo que o Senhor nos deu. Era 3 horas da manhã do dia 28 de setembro, eu estava deitado, dormindo, e de repente eu acordei e o Senhor disse, escreve. Tudo que você vê ali, o Senhor já tinha dado já em 2011, 2012. E eu vim orando ao Senhor, Senhor me dá, porque eu lia que tinha que ser escrito, mas eu queria escrever claramente. E de repente no dia 28 de setembro o Senhor me acorda e eu escrevi claramente a visão. Não é ali um quadro decorativo, ali é o lugar para onde nós estamos indo, cremos, foi o Senhor que nos deu. Então eu digo para todo mundo, leia a visão da igreja,
Leia a visão da igreja, porque você não está sendo enganado. Você sabe naquilo que nós acreditamos, e se aquilo que está escrito ali é o que está dentro do seu coração, seja bem-vindo. Se não tiver, não é esse o lugar para você, é outro lugar. Com todo amor e carinho eu digo isso. Porque duas visões dentro de um mesmo lugar é divisão, e um corpo dividido, um reino dividido, uma casa dividida não se estabelece. Por que hoje muitas famílias estão se acabando, se destruindo? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Porque um decidiu uma coisa, o outro decidiu outra. E o poder está no acordo. O maior poder do matrimônio é o acordo. Poderão dois andarem juntos se não houver acordo? É o que diz a palavra do Senhor. O diabo tenta dividir as famílias, cada um pensando uma coisa, cada um puxando para um lado. O resultado, racha, quebra, não andam, não caminham. O desafio é o homem e a mulher sentar na mesa e entrar num acordo. E acordo significa ceder daqui, ceder dali, e não é tudo como a gente quer. Mas uma vez que bateu o martelo, estamos fechados? Estamos. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor vem sobre. Aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Foi o que Jesus declarou. Se as famílias entendessem isso. Está claro. Aqui nós temos a visão. E essa semana eu fiquei muito triste, porque eu estava lendo uma matéria que fala que parece que a Colômbia ela entrou agora no grupo dos países do mundo onde o aborto é liberado até o fim da gestação. Não importando a causa, até antes do nascimento. 9 meses, se quiser abortar, aborta. A igreja é a favor da vida, os princípios que nós temos é pela vida, é pela preservação da vida. No Brasil existe já uma legislação do aborto que fala sobre o caso do estupro, o caso da criança acéfala e o caso do risco de vida, de morte da mãe. Não que nós sejamos a favor, mas aqui entra numa questão de Deus e a pessoa. Quem é que pode entrar no coração de uma mulher que foi estuprada? Quem é que pode julgar uma pessoa que está gerando uma criança acéfala que vai nascer e morrer? Quem é que pode julgar alguém que está correndo risco de vida, de morte, enfim? Mas ainda assim nós acreditamos no milagre, nós acreditamos no poder sobrenatural do Senhor. A igreja existe na terra para manifestar e pregar a fé. Mas a questão de fé é uma coisa individual de cada um que o Senhor dá, é o Senhor quem dá fé. Tem gente que vive milagres, que a criança era para morrer e está viva, graças a Deus porque creu. A mãe era para morrer e está viva, a mãe e a criança, porque creu. O diagnóstico era estava desenganado pela medicina, e hoje vive com plena saúde. Milagres acontecem, e é isso que nós cremos, é isso que nós oramos, é isso que nós falamos. Eu creio nisso e tenho falado a isso antes de tomar qualquer decisão. Creia no milagre. Mas agora esse tipo de lei que estabelece a qualquer tempo, ou seja, está tudo certo, terminou o namoro, terminou o casamento, mata a criança. Está gerando, perdeu o emprego, mata a criança. Está gerando uma criança, de repente surgiu uma oportunidade de emprego, de um lugar longe, uma viagem, tira a criança. Aonde é que nós vamos chegar desse jeito? Olha a crueldade. Enquanto eu lia a matéria eu me lembrava de Romanos 1, que diz que nos últimos dias os homens se tornariam assim, assassinos, encaminhados para o mal, perversos, mesmo conhecendo o justo decreto de Deus, não somente praticam essas coisas, como também aprovam aqueles que praticam. Então a crueldade no mundo está se manifestando cada vez mais. A igreja precisa retomar os valores. É por isso que nós cremos, meu irmão e minha irmã, o Brasil não será dominado por esses valores. O Brasil será restaurado pelos valores do reino de Deus, da preservação da vida, em nome de Jesus.
E aí nós temos uma visão, está ali clara: ser uma igreja com centros educacionais de alto nível pedagógico, que prepararão crianças e adolescentes a serem adultos instruídos, comprometidos com valores de paz, justiça e integridade, para construírem um futuro onde eles serão no mundo como uma luz que ilumina toda a casa. Nós queremos isso. Essa é a visão que o Senhor nos deu. E agora na visão nós temos uma missão. Nós chegaremos lá, nós cremos que chegaremos lá. Mas hoje a missão qual é? Hoje a missão são os cultos infantis. Enquanto os pais estão aqui, as crianças estão sendo ministradas. Hoje a visão são eventos que nós fazemos. Acabamos de fazer dia 12, agora o dia das crianças especial aqui, que não foi só brincadeira, foi instrução, foi pregação do Evangelho. Tudo que a gente tem feito agora, nós vamos para a África. O Marlon acabou de chegar da África. Nós vamos fazer um trabalho permanente de acolhimento e cuidado de crianças lá na África. Nós vamos acolher 60 crianças, onde diariamente nós vamos alimentá-las, cuidar delas, nós vamos instruí-las no caminho, nós vamos alfabetizá-las. O Senhor vai nos dar isso nos próximos dias. Na próxima ceia eu vou explicar certinho como é que nós vamos fazer isso. Amém, Jesus. Eu ouvi a criança falando ali, ó. Dela suscita o perfeito louvor. É Deus falando, meu irmão. Isso é a visão, e nós temos uma missão. E quais são os valores? Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Como flechas nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na sua juventude. Os discípulos tentavam impedir as crianças de chegar a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus ficava indignado com isso. E dizia: deixem vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é para aqueles que são semelhantes a elas. E aquele que não se fizer como uma criança jamais entrará no reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus punha as crianças no colo, colocava as mãos sobre elas e as abençoava. Esses são os nossos valores. Desde Moisés, meu irmão, Satanás vem tentando matar as crianças. Tentou matar Moisés, tentou matar Jesus, porque ele sabe que as crianças são o futuro. Eles sabem que o que vai mudar a história da nossa nação é uma cultura sendo estabelecida agora, plantada agora para o futuro. Ele sabe tanto disso que ele está lutando, fazendo exatamente isso, deturpando os valores de família, deturpando os valores de sociedade lá na infância, lá na escola, lá na primeira infância. Para quê? Porque com isso destrói completamente uma cultura, uma sociedade, mudam-se os valores. E aí nunca chegaremos na visão. Como igreja, nós temos uma visão, nós temos uma missão e nós temos os valores da palavra do Senhor. Eu quero rapidamente, eu não sei quanto tempo, eu nem sei quando é que foi que eu comecei a pregar, mas eu quero rapidamente só falar sobre uma visão, uma missão e os valores que nós temos como igreja. Generalizando, a igreja, especialmente nesses dias e nos próximos dias que virão, nós temos uma visão. Qual é a nossa visão como igreja? O encontro com Jesus. Igreja de verdade crê na ressurreição de Cristo. Igreja de verdade crê que Jesus ressuscitou, crê que os mortos ressuscitarão e nós nos encontraremos com Ele. Essa é a nossa visão. A Bíblia diz que Ele virá com milhares dos seus anjos e ajuntará dos quatro ventos os seus escolhidos, os seus eleitos, e nós nos encontraremos com Ele naquele dia. Quando Ele se manifestar, Jesus Cristo virá. A palavra do Senhor diz: aquele que vem virá e não tardará. Essa é a visão da igreja. Os apóstolos ficaram vendo Jesus subindo em Atos 1, e Jesus ia subindo, sendo elevado aos céus, e de repente uma nuvem cobriu eles, e eles continuaram olhando. Diz a Bíblia que eles continuaram olhando fixamente para o alto, até que dois homens vestidos de branco surgiram diante dele de repente e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Aquele que vocês viram subir voltará da mesma forma como vocês viram ele subir. Sabe o que eles fizeram ali?
os 2 homens chacoalharam eles. Porque como igreja nós temos uma visão. Só que é só uma visão que nós temos? Olha com um olhar corajoso aí para o teu irmão que está do teu lado. Olhar de coragem. E fala, sem ser agressivo, mas fala com veemência. Não. Esse teu não está devagar demais. É assim que você quer convencer? Não. Diga não. Não temos apenas uma visão, nós temos também uma missão. Grande parte da igreja tem a visão, Jesus voltará. Eu vejo o povo reclamando, murmurando, sofrendo com toda a maldade. E aí eu vejo o povo dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que vir mesmo. A Bíblia diz que nós temos que clamar pela volta de Jesus. Só que o clamar pela volta de Jesus não é ficar de braço cruzado. Oh Maranata, vem Senhor, vem, vem. Ah Senhor, eu não aguento mais essa vida. Oh céus, a vida. Não. A visão é que Jesus voltará, e Ele voltará, não se engane, não duvide. Mas enquanto Ele não volta, a igreja tem uma missão. Cinco objetivos da nossa missão, especialmente nesses dias, até que Jesus volte. Número 1, eu tenho falado diligentemente. Preguem o Evangelho. Falo apenas repetindo o que Jesus falou. Foram as últimas palavras de Jesus comissionando a igreja. Em Mateus 28 ele disse assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, porque foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos 16 ele diz: vão pelo mundo inteiro e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão as serpentes, beberão, se beberem algum veneno mortal não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Qual foi a comissão? Preguem. Os sinais acompanham aqueles que creem. Quem crê, o que quem crê faz? Fala. Acabamos de cantar aqui. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Tem uma igreja por aí que crê demais, mas não abre a boca para falar nada. Crê, mas é tão interior que não consegue nem ouvir. A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala, é impossível a boca não falar do que está cheio o coração. Então é uma missão, é um objetivo dessa missão nesses últimos dias. Em Lucas, Jesus termina dizendo: vocês ficarão em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Atos 1:8 ele diz: vocês receberão poder. É a continuação do Evangelho de Lucas, foi dividido por nós, mas é a mesma obra. Ele diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Se nós somos chamados para testemunhar numa ação, nós somos chamados para quê? Para falar. Chega lá, fica quieto. Tá, você é testemunha e não vai falar nada? Testemunha fala. Em João 21 ele disse assim: Pedro, tu me amas? Quem aqui ama o Senhor? O Senhor hoje está perguntando para nós: tu me amas? Vocês me amam? Ele disse: Pedro, tu me amas? Pastorei as minhas ovelhas. Se tu me amas, fala do meu amor. Se tu me amas, fala quem eu sou. Fala o que eu fiz. Pastoreia. As minhas ovelhas não são tuas, Pedro. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo, mas precisam ser pastoreadas pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi pastorear, foi se levantar e declarar. Este é um objetivo da missão.
Segundo objetivo, esse aqui eu tenho falado pouco, mas é fundamental: defender o Evangelho. Paulo aos Filipenses diz assim: eu estou preso para a defesa do Evangelho. Sabe qual é o problema da igreja? Tem muita gente se defendendo do Evangelho, mas não defende o Evangelho. Você está indo na igreja, você está servindo a Deus, que coisa é essa? Está indo lá agora? Pois é, eu estou vendo qual que vai ser, eu não sei ainda se... Se defende do Evangelho, mas não defende o Evangelho. E a palavra do Senhor está nos chamando para nós defendermos o Evangelho. Defender a boa notícia. Evangelho é a boa notícia. Boa notícia de que Jesus ressuscitou, boa notícia de que Deus é amor, boa notícia de que há redenção, boa notícia que a graça do Senhor nos basta, boa notícia de que pela fé nós alcançaremos promessas, boa notícia no meio do caos. Nós como igreja somos defensores de boas notícias e não proclamadores de más notícias. O Senhor está nos chamando nesses dias, meu irmão, para defendermos a boa notícia. Vai dar certo, vai acontecer, o Senhor é com você, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a minha casa, o Senhor é conosco, Ele é Emanuel, Ele é por nós. Quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós precisamos proclamar a defesa do Evangelho. Não é defender Deus, Deus não precisa de defesa, o Evangelho tem que ser defendido. A Bíblia diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se você está num ambiente, meu irmão, de palavras malditas, de murmuração, se você está num lugar onde pessoas não têm fé, não têm esperança, este é o lugar para você plantar o Evangelho. Talvez vai haver resistência, vai no início, mas defenda, porque nada podemos contra a verdade, tão somente em favor da verdade. A verdade vai prevalecer no lugar onde você está, e a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele é o Evangelho encarnado. A igreja precisa, meu irmão, defender, que o mundo saiba a quem nós pertencemos. Que se levante essa igreja que não tem vergonha de proclamar o Evangelho. Sabe o que Jesus Cristo falou? Aquele que tiver vergonha, aquele que se envergonhar de mim no meio de uma geração corrupta e adúltera, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, quando eu vier com os meus anjos. Que se levante uma igreja que creia no poder de Deus. Uma igreja que defenda, não brigando, não é defesa no sentido de bater boca, mas é de se sustentar em Cristo e dizer: eu creio. Quando alguém tentar botar dúvida no teu coração, se levantar e dizer: não, eu creio, eu tenho uma palavra, o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha casa. Quando alguém tentar amaldiçoar a sua vida, não, defenda o Evangelho é a boa notícia do Senhor na sua vida, você carrega. Defenda isso dentro de você. Quando as setas inflamadas vierem no teu coração, defenda isso dentro de você. Se levante como um defensor da palavra de Deus que está plantada dentro do teu coração. Não permita que nada contamine e estrague isso. Seja um defensor daquilo que o Senhor tem te prometido. Seja um defensor do Evangelho. Número 3. Sustentar a causa do Evangelho. Infelizmente hoje a gente vê uma igreja, meu irmão, que usufrui dos benefícios do Evangelho, mas não sustenta a causa do Evangelho. Nós somos o resultado da perseverança, da fidelidade, do investimento de outros, diz a palavra do Senhor. Nós estamos colhendo o que outros plantaram. Se a igreja chegou até aqui, é porque alguém nos sustentou para nós chegarmos aqui. E hoje nós temos uma causa: sustentar as próximas gerações, e nós sustentando as causas do Evangelho. Aonde o Evangelho for pregado, aonde o Evangelho vai, é necessário um investimento, e é a igreja que faz isso.
Sabe qual é a realidade da igreja desde Atos? Os pobres fazem mais do que poderiam, e os ricos fazem menos do que deveriam. Você vê isso na sociedade, na comunidade, você vê isso. Você vê as pessoas mais pobres são mais generosas, são mais envolvidas, são mais atenciosas, são mais comprometidas. A igreja tem orado para que o Senhor dê riqueza para a igreja. A riqueza não é pecado, o pecado é o desvio do propósito da riqueza. A riqueza em Deus tem um propósito, a causa do Evangelho. Ir a missões, ir a nações, pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo fala em 2 Romanos capítulo 8, verso 11? Agora, completem a obra. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8, verso 11. Agora, completem a obra, para que a forte disposição em realizá-la seja igualada com o zelo em concluí-la. Completem a obra para que a forte disposição em realizá-la seja igualada com o zelo em concluí-la. Eu e você passamos por isso. Nós temos uma forte disposição em realizar, mas falta zelo em concluir. E obra acabada não é obra desejada, obra acabada é obra concluída. A palavra do Senhor diz que Ele em nós começou uma boa obra, Ele não abandonará, Ele vai concluir até o dia. Nós somos um canteiro de obras sendo alcançado, acolhido, tocado pelo Senhor todos os dias. O Senhor investe em nós todos os dias, e nós como igreja nós temos essa responsabilidade. A causa do Evangelho. E quando eu falo causa do Evangelho, não se engane achando que é só uma oferta de gasofilácio. Aonde o Evangelho está sendo promovido, meu irmão, nós temos responsabilidade com ele. Aonde há esperança de mudar a história de alguém, aonde há alguém fazendo alguma coisa boa para o outro, de alguma forma tentando libertar o outro de cativeiro, de problemas, de enfermidades, aonde há alguém, meu irmão, trabalhando em prol do reino de Deus, a igreja tem compromisso. Que a forte disposição em realizar, porque eu não tenho dúvida nenhuma, nós temos uma disposição dentro de nós, e é forte, é o Espírito que nos impele. O Espírito coloca dentro de nós o desejo. Às vezes não é com dinheiro, às vezes é com tempo, às vezes é com uma habilidade que você tem. Você tem disposição, um ímpeto do Espírito, mas a palavra do Senhor está dizendo que não é só ímpeto, deve ser igualado com zelo. É começar e terminar, é desejar e fazer bem feito, é botar a mão e não largar mais o arado. O zelo em concluir deve ser o mesmo com a disposição em realizar. A gente vê muito na igreja e na vida, uau, é amanhã eu começo. Amanhã é segunda, né? Amanhã é o Dia Internacional do regime. Dia Internacional de começar a malhar, começa amanhã. Amanhã, pode ter certeza, a frequência nas academias vai bombar. Na quarta-feira, o zelo em concluir, já pisei na jaca já na quarta, saí para comer uma pizza, na quinta já não vou. E o que vai trazer o resultado é se dispor a fazer e ter zelo para concluir. A igreja precisa disso. Está cansado aí? Posso terminar? Amém? Amém? O meu que amém, abençoado. Está ruim a mensagem assim, gente? Por último, não se deixar, por último não, penúltimo, eu vou só citar. Não se deixar corromper pelo mundo. Qual é o problema do Brasil? Corrupção. Qual é o grande mal que o Senhor está derrubando na nossa nação? Qual é a oração da igreja para que caia uma potestade de corrupção? E essa corrupção não começou lá em cima, começou aqui embaixo. A corrupção do dia a dia, o corromper-se. A palavra corromper, ela vem de ruptura, de destruição, de algo apodrecendo. Só que o interessante é que a palavra é corrupção, é como cooperar, colaborar.
O corrupto, ele não destrói só o outro, ele está se destruindo a si mesmo. Porque ele é um cooperador, ele é um corruptor. Ele destrói, ele estraga, mas ele também se destrói. E a palavra do Senhor diz que para a igreja, a verdadeira religião que o Senhor, o Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse é o nosso grande desafio nesses dias. Não nos corrompermos, não negociarmos a visão, não negociarmos no meio da missão, não negociarmos os valores. Isso é manter-se correto. Esse é o nosso desafio diário. O ser humano, ele é tentado todo dia a se corromper. E como é que nós vencemos a corrupção? A palavra nos ensina: com santificação, santidade. E o que é santidade? Santidade não tem nada a ver com estereótipo religioso, não tem nada a ver com radicalismo, com aparência de vestes, não tem nada a ver com isso. Santidade significa simplesmente ser separado, consagrado. Alguém que se separa daquilo que lhe corrompe. Alguém que se afasta daquilo que lhe prejudica. Alguém que não quer mais viver aquilo que lhe afasta do propósito de Deus para a sua vida. Isso é santidade. E a palavra do Senhor diz assim: esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade é isso, gente. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você conhece? Você sabe qual é o propósito? Você tem um desejo no teu coração? Você tem uma visão do Senhor? Se você tem, tudo aquilo que você faz para se manter neste foco, neste caminho, é santificação ao Senhor, é consagração ao Senhor. Se você manter-se nesse caminho, você não vai se desviar, você não vai se corromper, porque o Senhor te guarda e te protege. Isso vale para qualquer área da vida. Se é a tua família que precisa voltar para a visão, tem uma missão, tem princípios, não corrompa, não negocie. Vocês vão chegar nesse lugar. E por último, gente, e aqui eu finalizo, é a questão da reconciliação. Paulo disse na carta aos Coríntios que foi nos dado não apenas um ministério, mas também uma mensagem de reconciliação. Porque Deus em Cristo estava reconciliando o mundo com Ele mesmo, não levando em consideração os pecados dos homens, mas nos deu a mensagem da reconciliação. O Brasil está dividido, o país está dividido, mas a igreja não está dividida. As famílias estão divididas, e irmãos dentro da igreja estão divididos por causa de política, ou seja lá o que for. E é nos dada a mensagem da reconciliação. É a nossa missão nesses dias, reconciliar mais do que nunca a igreja que orou para que o Senhor estabelecesse, revelasse, manifestasse a sua glória. Agora essa igreja tem que ministrar a mensagem da reconciliação, porque é na paz do Senhor que nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa semana eu postei um vídeo falando de reconciliação. Um monte de comentários. Sabe o que eu mais vi? Briga. Parece que não ouviram o vídeo. Eu estava falando de reconciliação e embaixo começaram a brigar. Igreja do Senhor Jesus chamando o outro de tolo, de endemoniado. Porque se tu tivesse Deus, tu não votava em tal. Tu é que não vota porque, meu irmão, falta a Bíblia para esse povo. Jesus no meio dele tinha discípulos com diversos ideais e pensamentos políticos. Mateus, para quem não sabe, era publicano. Sabe quem eram os publicanos do tempo de Jesus? Os do partido da propina. E Jesus chamou o cara. José de Arimateia era uma espécie de um senador, membro de destaque do Sinédrio. E Jesus chamou ele, era discípulo de Jesus secreto. Vários pensamentos ideológicos, várias correntes políticas, e todos estavam ali. Sabe por quê? Porque quando Cristo está no meio, todos se convergem para Ele, Ele nos dá equilíbrio. Então a igreja sai por aí dizendo que se esse fosse de Deus, não aquele não, meu irmão,
A questão não é ser de Deus ou não, a questão é que talvez não tenha a revelação que você já tem, a maturidade que você já tem, o entendimento que você já tem. É só isso. Mas se conhecer a Cristo, vai também ter um entendimento, a revelação. Cristo é tudo em todos e a igreja precisa pregar essa mensagem da reconciliação. É nos dada essa palavra. Nesses dias, guarde essa palavra é profética. Nesses próximos dias, mais do que nunca, nós temos essa missão. A nossa visão é que Cristo voltará. A nossa missão é pregar o amor de Deus. A nossa missão é defender aquilo que nós acreditamos. A nossa missão é sustentar, porque aquilo que eu creio eu invisto. É não se deixar corromper e é conciliar. Busquem a paz com todos, diz a palavra. Procurem a paz com todos, é o que diz a palavra. Tem famílias divididas, tem amigos divididos. A ceia de Natal desse ano em muitas famílias, ninguém sabe o que vai ser. Mas você tem a mensagem da reconciliação. Você pode mudar a realidade da tua casa, do teu lugar onde você trabalha. Outro dia eu vi uma foto de uma casa que era essas casinhas conjugadas, que são duas, mas parece uma. Você olha da frente, parece uma casa só, mas são duas juntas assim. Aí um colocou uma faixa do candidato dele. Aí o outro colocou na outra sacada. Ele é só meu vizinho, não tem nada a ver com isso. A nós é dado o ministério da reconciliação. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé. Procura a paz. Nós somos chamados para procurar a paz. Teremos com todos? Não. Há pessoas que você vai oferecer a paz e ela vai querer guerra com você. Se afaste de todo o mal, mas que da igreja saia sempre a reconciliação. O que o Senhor quer de nós é isso. Que as nossas palavras sejam palavras de reconciliação. Que a nossa mensagem seja a mensagem da reconciliação. Que a ignorância de outros que talvez não tenham o entendimento que a gente tenha, não nos provoque ira, ao ponto de nós perdermos a nossa essência, que é a reconciliação. Então se você puder reconciliar, reconcilia. Se você já tem maturidade o suficiente para dar o primeiro passo, dê, porque essa é a missão da igreja nessa terra. Amém? Se você chegou nesse lugar, eu quero fazer uma oração. De repente a palavra falou no teu coração, de repente você precisa do Senhor, essa força para viver essa missão, para vencer nessa missão. Você tem visão, você entende a tua missão, você tem os valores do Senhor, mas você precisa de força. A palavra que nós lemos aqui, eu ainda nem entrei na mensagem de Neemias, mas o texto termina dizendo que Neemias declarou ao povo: comam, bebam, se divirtam, dividam com os que nada têm aquilo que vocês possuem. São elementos de tudo aquilo que nós falamos. E ele disse assim: a alegria do Senhor os fortalecerá. É a alegria do Senhor em nós, a alegria do Espírito que nos dá força para vencermos as missões. Então talvez o que você precisa é disso, de uma alegria do Espírito de Deus na sua vida. Hoje o Espírito que nos dá a alegria está nesse lugar. Uma alegria que não é condicionada a coisas na terra, uma alegria que permanece mesmo quando as coisas à nossa volta não estão para se comemorar, mas a alegria do Senhor nos fortalece na missão. Então eu quero orar por você que deseja essa injeção de alegria do Senhor. Sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar em nome de Jesus.